Quer conhecer algumas curiosidades e ter um resumo bem completo sobre a Primeira Guerra Mundial? Então fica até o final desse vídeo que iremos contar como ela começou, quais foram os motivos e quais foram os países envolvidos neste conflito. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Seja para te ajudar com os estudos ou para conhecer mais sobre a história das civilizações, pode contar com o Mundo Cultura. O primeiro fato importante é que a Primeira Guerra Mundial iniciou no ano de 1914 e terminou só em 1918. Foi um combate que nasceu na Europa e as primeiras intrigas começaram por conta da disputa por algumas colônias na Ásia e na África, que desencadearam uma corrida armamentista entre os países europeus. No século XIX, a Europa estava passando pela segunda fase da Revolução Industrial, que foi o período de grande desenvolvimento tecnológico e teve início na Inglaterra. O nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial, assim como no estilo de vida das pessoas, já que ela acelerou a produção de mercadorias e a exploração dos recursos da natureza. Esse processo também trouxe altas rivalidades econômicas, tensões nacionalistas e algumas alianças militares começaram a se formar nesse período. No meio de toda essa história, surge o neoimperialismo, que é uma política de dominação não só territorial, militar e econômica, como também cultural, de uma nação sobre a outra. E alguns países europeus começaram a dominar a África e a Ásia, entre eles a Alemanha e a Itália, que se uniram pois tinham interesses em comum em expandir o domínio econômico nestes dois continentes. O lucro que os países dominantes tinham era tão grande que possibilitou que criassem uma grande produção de armas de guerra. E o neoimperialismo, que citamos há pouco, só aumentou essa disputa por poder. Mas não pense que os países europeus investiram apenas em armamento. A cultura também recebeu um grande investimento financeiro nessa época. Tanto é que o período da Primeira Guerra Mundial também ficou conhecido como a Belle Époque, que significa Bela Época. É considerada uma era de ouro da beleza. Além de novas invenções que surgiram com a Revolução Industrial e tornaram a vida mais fácil em todos os níveis sociais, na cultura aconteceu o nascimento do cinema, do cancan, e a arte tomava novas formas com o impressionismo. Todo esse movimento na Europa deu mais força ao nacionalismo exagerado, e aqui precisamos prestar muita atenção no que essa palavra significa. Nacionalismo é a ascensão de um sentimento de pertencimento a uma cultura, uma região, uma língua e a um povo. Por conta do contexto das inovações europeias, sua nação se via como soberana e enxergava os demais países como ameaças ao seu desenvolvimento. O início da Primeira Guerra Mundial aconteceu em 28 de junho de 1914, quando o arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, e sua esposa, Sophie, foram assassinados durante um desfile pelas ruas da cidade de Sarajevo, na Bósnia. Naquela época, o território era dominado pelos austríacos, e vários grupos clandestinos surgiram para lutar em favor da sua independência. Um desses grupos era conhecido como Mão Negra e tinha ligação com a Sérvia. Gravilo foi um estudante sérvio da Bósnia e autodeclarado anarquista radical que fazia parte desse grupo e foi o autor dos disparos que mataram Ferdinando e Sophie. Por conta deste crime, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, e o que era para ser uma guerra entre os dois países acabou se tornando uma guerra mundial. A Alemanha e a Itália, que já eram parceiras, ofereceram apoio militar aos austríacos, que eram formados pelo Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, e assim formaram a Tríplice Aliança. Do lado da Sérvia, se uniram a Rússia e a França, formando a Tríplice Entente. E mais para frente,
A Inglaterra e os Estados Unidos também entraram nessa aliança. Vale a pena ressaltar que os Estados Unidos entrou nessa guerra porque os alemães, que faziam parte do outro grupo, afundaram um navio americano. A França também tinha várias questões com a Alemanha e nutria o revanchismo francês, porque alguns anos atrás havia acontecido a Guerra Franco-Prussiana, onde os dois países se enfrentaram e fez com que a França perdesse um território muito importante e rico. A Alemanha também nutria um sentimento de rivalidade com a Inglaterra, principalmente pela disputa marítima e industrial. Por conta do nacionalismo exagerado que citamos anteriormente, todos os países estavam muito confiantes para essa guerra. A população também teve um papel fundamental nessa disputa. O povo apoiava e acreditava que estavam preparados para vencer o embate. Vale ressaltar que a população acreditava que seria uma guerra rápida e fácil. A Primeira Guerra Mundial foi dividida em duas fases: a Guerra de Movimento e a Guerra de Trincheiras. Na Guerra de Movimento, os alemães conquistaram terras francesas após a invasão da Bélgica. A Alemanha conseguiu conquistar vários territórios e estava certa de sua vitória. Nesse primeiro momento, também aconteceu a Trégua de Natal, em dezembro de 1914, que foi o momento onde as tropas pararam de se atacar e viveram um momento de paz por conta do Natal. Porém, assim que a festividade se encerrou, as tropas voltaram para a guerra. Só que chegou um momento em que a guerra ficou estagnada. Nenhuma das tropas conseguia dominar novas terras ou seguir com um percurso planejado. Foi quando os exércitos começaram a cavar trincheiras. As trincheiras eram grandes valas cavadas nos solos pelos próprios soldados, formando um corredor ou uma linha de defesa de determinada região estratégica. Geralmente era cobiçada por exércitos rivais. Essa região recebia o nome de Terra de Ninguém. E por isso, esse segundo momento da Primeira Guerra Mundial ficou conhecido como a Guerra das Trincheiras, ou Guerra de Posições. E esse foi o período mais longo da guerra, que durou de dezembro de 1914 até 1918. Nesse segundo momento, a Rússia saiu da Tríplice Entente por conta da Revolução de Bolchevique, que foi um período de conflitos que derrubou a monarquia russa e levou ao poder o Partido Bolchevique. Com a saída da Rússia, os Estados Unidos entraram na aliança por conta do ataque alemão que citamos anteriormente. Ao longo de todo esse tempo, a guerra foi perdendo seu apoio popular. As pessoas viram que aquela situação era mais complicada do que imaginavam e trouxe várias consequências para os países, como a fome, destruição e a soma de 10 milhões de mortos. Em 1915, um fato causou uma grande reviravolta na guerra. Lembra que lá atrás nós falamos que a Itália havia feito uma aliança com a Alemanha por conta de interesses em comum? Essa aliança dizia que a Itália só entraria na guerra se as terras alemãs fossem atacadas pelo inimigo. Só que isso nunca aconteceu. Então, a Inglaterra fez uma proposta para a Itália, onde daria parte de suas terras e colônias na África se ela se unisse à Tríplice Entente. E não é que a Itália aceitou, ela então saiu da Tríplice Aliança e se une à Tríplice Entente, o que foi um fator decisivo para o fim dessa guerra. Com esse fato, caminhamos para as ofensivas de 1918. Nessa última fase, os países utilizavam tanques de guerra, aviões de caça para bombardeios e armamentos pesados. A Alemanha não tinha mais força para reagir aos ataques da Tríplice Entente. No final do ano, acabou se rendendo. Mas e o Brasil? Também participou da Primeira Guerra Mundial? Sim! Quando o conflito começou, Venceslau Braz, que governou o Brasil na época, optou por manter o país imparcial. Afinal, o Brasil estava começando o processo de industrialização e uma guerra traria várias consequências negativas para o seu desenvolvimento. Porém, em 1917, submarinos alemães que navegavam próximos ao litoral brasileiro afundaram alguns navios do Brasil,
fazendo com que o país também declarasse guerra à Alemanha e desse apoio à Tríplice Entente. O Brasil enviou remédios e deu apoio logístico nos combates que ocorreram no Oceano Atlântico. Somente em 1918 a guerra acabou, pelo fato dos países da Tríplice Aliança estarem quebrados e também por conta das várias derrotas que a Alemanha estava sofrendo. Então, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, criou os 14 pontos de Wilson, que era uma tese sobre como a guerra deveria acabar. Entre os pontos destacados estava a sugestão da diminuição do arsenal de armas pelos países e que os governos deveriam ser mais transparentes sobre suas políticas internas e que a guerra deveria terminar sem vencedores. Ou seja, os países deveriam fazer um acordo de paz sem punir um responsável pela guerra. Dentre os 14 pontos de Wilson, também estava a sugestão da criação da Liga das Nações, órgão que asseguraria a paz e a harmonia entre os países. Porém, os países vencedores da Tríplice Entente não aceitaram a proposta. Eles optaram por culpar os países da Tríplice Aliança e queriam ganhar algo em troca da vitória. Foi então que aconteceu o Tratado de Versalhes, em uma conferência em Paris. Esse tratado formalizou o fim da Primeira Guerra Mundial e também definiu que a Alemanha foi a única culpada por toda a guerra. Como punição, o país perdeu suas colônias da África e da Ásia e não poderia ter um exército maior que 100 mil soldados, além de não poder produzir armas e tanques de guerra. A Alemanha também teria que pagar indenizações exorbitantes para os países vencedores da guerra. Isso gerou uma grande revolta para os alemães e foi o principal motivo que desencadeou a Segunda Guerra Mundial anos depois. E se você quiser saber mais detalhes sobre a Segunda Guerra Mundial, não deixe de assistir o vídeo que falamos sobre o tema. O link está na descrição. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo e compartilhe ele com os seus amigos. Até a próxima!